gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Eu já tinha contado nos vídeos anteriores um pouco da minha experiência com Gabriel Garcia Marques. Há um tempo atrás, na época que eu ainda fazia o curso de espanhol, eu já tinha lido um pouquinho do 100 Anos de Solidão. Na verdade, eu tinha lido bastante do 100 Anos de Solidão. O livro tinha 600 páginas na edição que eu tava lendo. Eu já tinha chegado até a página 400, mas eu acabei não concluindo a leitura do 100 Anos de Solidão porque eu tava muito ocupado fazendo o trabalho de conclusão, do espanhol, e acabei abandonando aquele livro. Então esse livro aqui é a segunda chance, que eu dou pelo Gabriel Garcia Marques. Eu já tinha gostado muito de 100 Anos de Solidão, embora eu não tenha terminado de ler ele. E, gente, já adianto que eu gostei muito desse livro. Esse livro com certeza vai ficar pra minha listinha de livros da vida, de livros preferidos forever, porque ele é realmente muito bom, ele é incrível e a gente vai falar sobre ele agora. A história desse livro então vai se desenrolar no final do século XIX, no comecinho do século XX, e vai girar em torno de três personagens principais, que protagonizam um triângulo amoroso. Eles são o Dr. Juvenal Urbino, a sua esposa Firmina Daza e também Florentino Ariza. Cronologicamente falando, esse livro vai começar quando o Florentino Ariza se apaixona pela Firmina Daza. Eles ainda eram adolescentes, e aí eles começam a trocar cartas de amor, prometendo que vão se amar pro resto da vida, e enfim. Só que o pai da Firmina não sabia que ela estava se relacionando com o Florentino. E quando ele descobre, ele fica muito bravo, porque o Florentino não é um bom partido. Ele é de família humilde, a mãe dele é viúva, ele não tem um pai, digamos assim. Eu não sei se é viúva ou se o pai dele abandonou ele, mas enfim. Ele só tem uma mãe, só tem a mãe dele. E então existe um grande preconceito ali da sociedade com o Florentino, porque ele não é um bom partido, e o pai da Firmina acaba proibindo a Firmina de se relacionar com o Florentino. Então o pai da Firmina manda a Firmina para casas bem distantes de alguns parentes, para que ela não tenha contato com o Florentino. Só que aí, em dado momento da história, ela volta para a cidade. E aí ela reencontra o Florentino, só que ela percebe que o Florentino não é exatamente aquele homem idealizado, aquele homem perfeito que ela tinha em mente, e acaba dispensando ele. A essa altura, com todo o esforço que o pai dela fazia para que ela contraísse um bom casamento, ela acaba conhecendo o Dr. Juvenal Urbino, e que era um excelente partido. O Juvenal era de uma família hiper tradicional de médicos ali da cidade. O pai dele era médico, o avô tinha sido médico, e a família dele toda tinha se dedicado ao tratamento do cólera. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas esse livro se passa no Caribe. E nessa época, no finalzinho do século XIX, tinha uma doença que estava devastando toda a região do Caribe, que era o cólera. Muitas pessoas estavam morrendo, e naquela época o Caribe, a América Latina inteira não tinha condições de higiene. Eu acho que o mundo inteiro sofria com esse negócio, com esse problema de falta de higiene, falta de saneamento básico. Então as doenças se alastravam muito rapidamente. Então, nesse contexto, os médicos eram extremamente prestigiados, e o Juvenal Urbino, portanto, era um excelente partido. Então, meio que para agradar o pai dela, ela acaba se casando com o Juvenal Urbino, mesmo que ela não ame muito ele. Embora no começo tenha sido um pouco difícil esse casamento, porque ela não amava o Juvenal, aos poucos ela foi ficando assim, se adaptando àquela situação e encontrando certa felicidade nesse relacionamento. Em dado momento ela se considera uma esposa feliz e vai esquecendo cada vez mais o Florentino Ariza. Mas não pense vocês que o Florentino Ariza simplesmente desistiu desse amor. É lógico que ele fica triste, decepcionado, porque a Firmina casou com o Juvenal. Mas ele não desiste. O Florentino vai dedicar toda a vida dele ao amor que ele sente pela Firmina. Em dado momento, ele começa a ter uma cobiça, uma gana por ficar cada vez mais rico e ficar cada vez mais prestigiado ali na cidade, para que algum dia ele fique numa posição social favorável para que a Firmina possa aceitá-lo. Então ele fica ali esperando durante anos para que a Firmina um dia deixe o Juvenal e fique livre para ele. Então toda a vida do Florentino vai girar em torno da Firmina, vai girar em torno desse amor. Isso é um pouco doentio, porque em vez do Florentino seguir a vida dele e procurar construir uma família com outra pessoa, não, ele fica ali com aquele negócio de preciso ficar com a Firmina. E isso me irritou muito, porque ao invés do Florentino seguir a vida dele e procurar alguém pra ficar com ele, e, enfim, viver uma vida, não, ele fica alimentando esse negócio de preciso ficar com a Firmina, sabe? Isso é muito doentio e, enfim, não gostei. E não pense você que o Florentino ficou todo esse tempo sem ter relação com nenhuma outra menina, nenhuma outra mulher. Nesse tempo todo que ele foi esperando a Firmina,
ele se relacionou com outras mulheres, teve relações sexuais com outras mulheres. É lógico que ele sempre deixou bem claro que o amor que ele sentia por essas mulheres era bem menor do que aquele amor verdadeiro que ele sentia pela Firmina. Um fato muito importante nesse livro é que ele não é linear. O narrador desse livro vai e volta no tempo para explicar a história desses três personagens, né, que vivem esse triângulo amoroso. Tanto é que o livro começa com o final da vida do Juvenal Urbino, não começa com eles adolescentes, já começa com eles velhos, já de idade. E aí logo no começo do livro acontece uma coisa X com o Juvenal Urbino, que eu não sei se é spoiler se eu contar, mas eu prefiro não contar porque, enfim, é legal você descobrir lendo, então não vou contar. Mas acontece uma coisa X com esse Juvenal Urbino, e aí o Gabriel Garcia Marques, né, o narrador, volta no tempo para explicar toda a adolescência desses personagens e toda a vida deles. Então isso é muito bom, eu gostei da forma como o Gabriel Garcia Marques faz essa viagem no tempo. Ele vai e volta no tempo, né, durante o século XIX, o começo do século XX, para explicar os personagens, a história deles. Esse recurso de viagem no tempo é um recurso que eu acho que o autor tem que tomar muito cuidado quando ele vai utilizar, porque tem muito autor por aí que não sabe utilizar esse recurso. Não é o caso do Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques arrasa essa viagem no tempo. Enfim, o enredo do livro basicamente é esse. Esses três personagens vivendo esse triângulo amoroso. O Juvenal Urbino casado com a Firmina Daza e o Florentino Ariza semeando na sua mente constantemente durante anos o seu amor pela Firmina. Um amor que, na minha opinião, beira a servidão, porque eu acho que esse amor que o Florentino Ariza sente pela Firmina não é bem um amor, sabe? É uma relação de servidão entre os dois, enfim, divagações. No livro, Gabriel Garcia Marques vai nos trazer vários nuances históricos. Durante a narrativa, ele vai nos situar ao tempo de Guerra Civil, em que a região do Caribe vivia naquela época. Ele vai nos situar ao tempo das doenças, do cólera, como eu já disse pra vocês, o cólera que dá um nome ao livro, né? Então ele vai descrever com muito detalhe, né, com muitos detalhes essa época. E, na minha opinião, eu acho que esse é o grande ponto forte do livro. Eu acho que esse é o grande diferencial desse livro. É o que faz o Gabriel Garcia Marques ser ganhador de um prêmio Nobel, porque ele consegue descrever, detalhar muito bem os ambientes, os personagens, o contexto histórico em que todo mundo está inserido ali. Ele faz com que a gente, nós leitores, participemos da história. A gente consegue sentir o calor que ele descreve, a gente consegue sentir o cheiro das plantas, o clima abafado do Caribe, sabe? Ele consegue fazer com que a gente tenha essa sensação. Eu acho que são poucos autores que conseguem fazer isso, sabe? Então, Gabriel Garcia Marques já me ganhou só por ter essa narrativa tão incrível. É tudo muito vívido e intenso, ao mesmo tempo que a narrativa é extremamente cativante e fluida. Esse aqui é um livro que faz a gente refletir sobre vários assuntos, sobre várias coisas. Em dado momento, a gente descobre, por exemplo, que o pai da Firmina não é flor que se cheire. A gente descobre que ele é rico, mas a riqueza dele foi adquirida de jeitos não muito convencionais, digamos assim. Eu não posso falar muito porque senão vai ser spoiler. A gente acaba descobrindo que o pai da Firmina não é exemplo pra ninguém, entendeu? E mesmo assim, ele impediu o casamento da Firmina com o Florentino. E aí a gente faz um paralelo com a sociedade atual, né? A gente todo dia vê pessoas dando lição de moral, sendo que elas mesmas não são exemplo pra ninguém. Eu confesso pra vocês que em alguns momentos eu fiquei um pouco entediado com esse livro, porque as narrativas do Gabriel Garcia Marques são muito longas e os capítulos desse livro também são muito longos. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Os parágrafos são muito grandes, são gigantescos. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas enfim, eles são grandes. E existem poucos capítulos no decorrer do livro, então isso acaba cansando um pouco, né, a leitura. E tem poucos diálogos também. Mas de qualquer forma, esse aqui é um livro muito bom. Vale muito a pena enfrentar esse livro, porque no final você vai perceber o quão genial é o Gabriel Garcia Marques e você vai ver o porquê dele ter conseguido ganhar um prêmio Nobel. O prêmio Nobel que ele conseguiu não foi com esse livro, foi com 100 Anos de Solidão, mas a escrita dele nesse livro é tão incrível quanto, né, ao do 100 Anos de Solidão. Então você vai perceber o porquê ele é tão aclamado pelo mundo afora. Uma narrativa que não segue a temporalidade dos fatos, o Gabriel Garcia Marques vai dando foco a cada um dos personagens e nós conseguimos acompanhar o
ponto de vista de cada um deles. Então ele vai mesclar vários pontos de vista sobre essa história, contando diferentes passagens da vida de cada um desses personagens e fazendo com que nós, leitores, reflitamos sobre a vida deles e sobre a nossa vida também. Antes de terminar o vídeo, eu quero ler uma passagem aqui do livro, uma passagem do finalzinho, mas não é spoiler, não é nada disso. Então eu vou deixar transcrita aqui na tela para vocês acompanharem comigo. Então vamos lá. Pois tinham vivido juntos o suficiente para perceber que o amor era o amor em qualquer tempo e em qualquer parte, mas tanto mais denso ficava quanto mais perto da morte. Então, esse trecho já mostra o quão incrível é Gabriel Garcia Marques, né, gente? Olha isso. É sensacional. Então é isso, gente. Foi muito bacana acompanhar essa história de amor desses três personagens. Essa história de amor que durou 51 anos, 9 meses e 4 dias, eu acho. Enfim, uma história de amor que durou muitos anos, décadas. E enfim, foi uma experiência muito bacana terminar um livro do Gabriel Garcia Marques. E agora eu tô morrendo de vontade de ler outras coisas dele, né? Vejam só vocês o que eu já consegui. O General em Seu Labirinto. Esse livro aqui é o próximo que eu vou ler do Gabriel Garcia Marques. A Alaska, do Quem é Você, Alaska, do John Green, cita várias vezes esse livro do Gabriel Garcia Marques. Então esse aqui vai ser o próximo que eu vou ler. Eu só não sei quando eu vou ler, mas eu espero que seja esse ano ainda, porque eu tô muito ansioso, tô muito curioso pra continuar lendo as obras do Gabriel Garcia Marques. Mas enfim, gente, é isso. Um livro incrível, hiper recomendado. Leia esse livro porque é muito bom, excelente. O Gabriel Garcia Marques tem uma narrativa incrível, que te coloca dentro da história. Você sente as mesmas coisas que os personagens estão sentindo. Você sente empatia pelos personagens, se coloca no lugar deles e acaba pensando sobre sua própria vida. Enfim, são poucos autores que têm essa capacidade de transportar o leitor para dentro do livro. E o Gabriel Garcia Marques, com certeza, é um desses autores que consegue fazer isso com maestria. Mas então fica a dica desse aqui que eu já li e já achei sensacional, gente. Ó, muito bom, hiper recomendado. É isso então, muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar em curtir ali embaixo, de se inscrever no canal para você acompanhar os próximos vídeos do canal. E comente aí embaixo também se você já leu alguma coisa do Gabriel Garcia Marques, se você já gostou, se você pretende ler, o que você acha dele, enfim, comenta aí, conversa comigo, gente. Ah, e não se esqueça de me seguir nas redes sociais também, pra gente conversar um pouco mais. Eu vou deixar elas todas por aqui, em algum lugar da tela, não sei onde. É isso então, a gente tem um novo encontro marcado semana que vem. Até lá, tchau!